Se você trabalha com tráfego pago ou gerencia múltiplas contas e ainda não parou para entender qual é a real diferença entre VPN e proxy, as chances de você estar operando de forma exposta sem nem saber é grande. E é exatamente esse tipo de coisa que só aparece quando é tarde demais. E nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples e clara o que é cada um deles, o porquê eles não são a mesma coisa e qual é a configuração certa que os profissionais usam para proteger suas contas. Mas tem um erro específico que aparece muito entre quem tá começando e eu vou falar sobre ele também. Mas antes de te falar de fato da diferença dos dois, deixa eu te mostrar o porquê que isso importa tanto na prática. As plataformas como, por exemplo, Facebook, Google, TikTok, entre outras, elas não rastreiam e não te identificam só pelo login, mas elas monitoram o seu IP, o seu dispositivo, o seu comportamento e várias outras informações. E quando elas identificam que várias contas estão saindo do mesmo lugar, elas associam essas contas. E se uma conta sofre restrição, todas as outras vão acabar sofrendo também. Ou seja, a chance de uma cair e todas as outras cair posteriormente, ou seja, logo em seguida, é muito grande por conta dessa associação que elas fazem através dessas informações que elas conseguem identificar que é uma única pessoa mexendo, utilizando, gerenciando essas contas todas. E eu acabei aprendendo isso da forma mais difícil. Eu perdi contas que estavam performando bem por não ter essa proteção configurada da maneira correta. E o pior, eu achava que estava protegida. Então vamos à diferença. A VPN, ela serve para proteger a sua privacidade pessoal na internet. Ela cria um túnel criptografado entre seu dispositivo e um servidor, esconde o seu IP real e protege os seus dados em redes públicas. É ótimo para navegar com segurança num aeroporto, para acessar conteúdos que estão bloqueados por algumas regiões, para de fato proteger os seus dados pessoais. Para isso, a VPN serve muito bem. Mas para quem gerencia múltiplas contas em plataformas de anúncio, a VPN tem um grande problema. Ela muda o seu IP, mas nada mais. O seu navegador, ele continua sendo o mesmo. A sua impressão digital continua idêntica. Já o proxy, ele é diferente. Ele também troca aí o seu IP, faz essa criptografia entre o seu dispositivo e o servidor, mas ele foi construído para uma finalidade específica. Ou seja, para a gente conseguir ter ele em redes diferentes para conexões diferentes. Isso significa que você pode ter um proxy diferente para cada conta, para cada cliente, para cada perfil, ou seja, de forma separada e isolada, coisa que a gente não consegue fazer com a VPN. Cada conexão sai de um IP diferente, de uma localização diferente, tudo isso de forma independente. Vamos para uma analogia simples para ficar ainda mais fácil de entender a diferença real de uma VPN para um proxy. Vamos pensar aí num prédio. Então, se a gente quer alterar o endereço desse prédio, a gente utiliza uma VPN. Só que se a gente quiser alterar o endereço de cada apartamento, a gente precisaria utilizar um proxy, onde cada informação do apartamento vai ser diferente, entende? Então, assim, a VPN ela é mais global, mais geral, você consegue mudar o seu IP, mas tudo que você acessar a partir disso vai ter esse mesmo IP. Já o proxy não, você consegue associar um proxy para cada conexão que você fizer, né? E dessa forma vai ter um IP diferente para cada uma delas. Vai ficar muito mais difícil de alguém conseguir detectar essas conexões, essas contas, esses perfis, porque os IPs são diferentes. E isso você consegue fazer através do proxy. A maior confusão que as pessoas fazem é porque os dois têm a função de mudar o IP. Só que no caso de múltiplos gerenciamentos, né, de múltiplos acessos, de acessos de várias contas, por exemplo, se você é um gestor de tráfego e acessa várias contas de cliente, ou até mesmo você, né, gerencia contas de outros clientes, trabalha como afiliado, precisa de estruturas separadas, é um infoprodutor, tá gerando tráfego ali para produtos diferentes, trabalha com e-commerce, precisa separar essas estruturas, o proxy é o ideal para isso. A VPN não vai te ajudar, não vai ajudar você a proteger, a ter mais privacidade e segurança. O proxy sim. Mas deixa eu te falar uma coisa, o proxy sozinho não vai resolver. Ele vai cuidar do IP, como a gente falou até aqui, só que ele não cuida do seu navegador. Isso precisa de um cuidado maior. E é aí que entra o erro que eu mencionei lá no começo desse vídeo. O erro que aparece muito para quem tá começando é achar que o proxy ou a VPN já são suficientes, e não são, porque enquanto o seu IP, digamos assim, tá protegido, os seus navegadores continuam expostos, e as plataformas, elas identificam os dois. Então a solução completa que os profissionais usam combinam as duas coisas, um proxy de qualidade por cada perfil e um navegador anti-detect para separar a fingerprint de cada perfil, ou seja, deixar totalmente isolada essa impressão digital de cada perfil que você vem utilizar. O navegador anti-detect cria ambientes separados para cada conta, com sistema operacional diferente, localização diferente, fuso horário diferente, comportamento
muito diferente. E a ferramenta que resolve tudo isso de maneira simples, mesmo para quem tá começando, é o Dolphin Ant. Aqui você consegue ter acesso a muitos benefícios, tá? Muitas vantagens, mas falando mais especificamente sobre essa criação, né, de uma identidade separada para cada conta, esse seria o layout, né? Se você acessar aqui abaixo desse vídeo o site do Dolphin, começar a utilizar ele ainda hoje, você vai ter uma interface sem nenhum perfil aqui, mas você vai de forma bem intuitiva, é muito simples, muito fácil de mexer aqui a ferramenta. Também tem vários vídeos aqui no canal onde a gente explica como que você cria perfil, no básico ali, no passo a passo, te mostrando, te explicando todos os detalhes. Mas quando você vir aqui em criar perfil, vai ser um perfil diferente, com todas essas informações que eu falei até agora, de forma diferente. Então ele vai ter um dispositivo aqui diferente para esse perfil, uma impressão digital diferente, onde você consegue colocar o proxy, tanto trazer de fora esse proxy, né, de outros fornecedores, ou utilizar os proxies dos fornecedores que são parceiros da ferramenta aqui dentro. Então você consegue mudar aqui o sistema, como eu falei, tem outras configurações que você consegue mudar, tem configurações aqui que você já pode deixar do jeito que dá para preenchida, porque o Dolphin já traz isso de forma automática para otimizar seu tempo. Então a gente tem aqui, por exemplo, fuso horário, idioma, geolocalização, tudo isso aqui vai fazer com que quando você criar esse perfil, ele se torne um perfil totalmente separado. Então você tem uma fingerprint, uma impressão digital diferente, como se você tivesse uma nova máquina em cada perfil que você cria. Quando você associa esse proxy dentro desse perfil, automaticamente você também está acessando de um outro lugar, de uma outra rede, de uma outra internet. Mesmo você estando aqui no seu computador, uma única máquina, com o seu Wi-Fi. Mas se você utilizar o Dolphin aqui, em cada perfil vai ter uma máquina, como se você tivesse vários computadores diferentes. E se você utilizar o proxy para cada perfil, você vai ter várias internets diferentes. Isso faz com que as plataformas não consigam identificar que é você que está usando todas essas estruturas. Vamos supor aí, se você está utilizando, como eu falei, várias contas de vários clientes, você consegue deixar isso de forma separada, muito mais organizada, muito mais privada, muito mais segura. Então, como eu falei, não precisa ser técnico para usar a ferramenta, tá? Você consegue criar perfis em poucos minutos e o resultado é uma estrutura protegida, como os profissionais fazem. Então, recapitulando, a VPN, ela protege os seus dados pessoais, mas não serve para quem gerencia múltiplas contas. Para isso, a gente tem o proxy. Só que o proxy, ele cuida do IP. A gente precisa de um anti-detect, onde a gente vai ter novas impressões digitais para cada conta que a gente for utilizar. E aí é que entra o Dolphin. Ele consegue agrupar essas duas coisas numa única ferramenta, como eu acabei de mostrar para vocês. Se eu tivesse entendido isso antes, eu teria poupado de ter perdido contas e tempo tentando adivinhar e saber o que estava acontecendo. Essa informação que eu te mostrei aqui hoje, eu aprendi na prática e na raça. Custou caro. Então eu espero que para você seja diferente. E o link do Dolphin tá aqui abaixo na descrição desse vídeo, onde você consegue acessar o site oficial, baixar a ferramenta, começar a utilizar ela ainda hoje. Tem um plano gratuito onde você consegue começar a usar sem compromisso, mas eu tenho certeza que depois que você começar a utilizar a ferramenta, vai ficar aí durante anos, igual eu faço aqui na minha operação. E se alguma informação desse vídeo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que a gente sempre traz aqui para te ajudar, para agregar, mostrando como você consegue usufruir dessa ferramenta da melhor maneira possível e também informações para você trabalhar de forma profissional, de forma segura, de forma organizada. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, a gente vai estar lendo e te respondendo. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo.